Considere um sistema físico no qual uma força externa F atua sobre um objeto de massa m inicialmente em repouso. Neste cenário, a força F é descrita pela relação matemática AX mais BT ao quadrado, onde x representa a posição do objeto e t a variável tempo. Para que esta modelagem seja possível, as constantes A e B devem ser expressas em unidades adequadas. Diante deste fato, a razão B sobre A tem a mesma dimensão que a da grandeza física. Bom, pessoal, nós temos aqui uma questão de análise dimensional, em que a questão ela te dá uma função f como sendo igual a ax mais bt ao quadrado, em que a e b são constantes desconhecidas. Porém, essas constantes elas precisam ter unidades, dimensões adequadas para que elas se encaixem corretamente nessa relação. E a questão pede que você encontre qual é o quociente entre as dimensões de B e A, tranquilo? E para resolver essa questão, nós precisamos aqui de início lembrar de algumas relações quanto à análise dimensional. Olha só, vamos aqui iniciar pela velocidade. A velocidade v ela é definida lá atrás como o quociente da variação do espaço e o intervalo de tempo respectivo. Porém, se eu fosse analisar a velocidade em termos de suas dimensões, fazendo a análise dimensional da velocidade. Gente, o ΔS, a variação do espaço, ela é um comprimento. E em termos de símbolos dimensionais, um comprimento ele é medido como, ou ele apresenta um símbolo L. Sim? Então nós temos a análise dimensional da velocidade como sendo igual a L, dividido por o tempo, gente. O tempo, ele tem que símbolo dimensional? Professor, é o T maiúsculo. Exato. Então, a análise dimensional da velocidade é L sobre T, ou ainda LT a menos 1. Seguindo, nós vamos fazer a mesma coisa para a aceleração, que é definido como ΔV sobre ΔT. Fazendo a análise dimensional da aceleração, você tem que o ΔV ele tem como símbolo dimensional LT a menos 1, que nós encontramos há poucos, concorda? Então eu tenho que o a análise de A, será igual a LT a menos 1, dividido por o símbolo dimensional do tempo, nós vimos que é o T maiúsculo. Então fica LT a menos 1 sobre T. Ah, professor, então a análise dimensional da aceleração fica igual a LT a menos 2. Exato. E por último, para a resolução da questão, nós precisamos aqui lembrar da análise dimensional da força resultante. Sim? Pela segunda lei de Newton, a força ela é o produto entre a massa e a aceleração. Ah, professor, verdade, né? E aí, a análise dimensional da força me diz que a massa m, ela tem como símbolo dimensional o m maiúsculo. E a aceleração, ela tem como símbolo dimensional que nós encontramos há pouco LT a menos LT a menos 2. Sim? E agora, professor? Bom, agora nós podemos partir para a resolução da questão. Porque quando nós olhamos para a função f igual a ax mais bt ao quadrado, para que esses dois termos eles possam ser somados, é necessário que eles tenham a mesma unidade. É necessário que eles possuam a mesma dimensão. Professor, como assim? Você não pode somar o primeiro termo como sendo velocidade com o segundo termo como sendo aceleração. Sim, é necessário que ambos, por exemplo, sejam velocidade ou que ambos sejam aceleração. Tranquilo? Outra coisa, uh, olha para o lado esquerdo da nossa função. Você tem ali a grandeza força. Então, essa grandeza força ela é obtida quando eu somo o primeiro termo, ax, com o segundo termo, bt ao quadrado. Sim? Então, para ou como f é definido por esses dois termos, vocês concordam que esse primeiro termo aqui, ax, ele tem como unidade a unidade que, professor? A unidade de força.
Assim como o segundo termo, ele também precisa ter a unidade de força. Sim? Ah, professor, saquei. Então veja só. Então vamos observar o primeiro termo. O primeiro termo diz que A vezes X precisa ter como dimensão uma dimensão de força. Ah, professor, verdade, né? Então, nós queremos encontrar aqui a dimensão do A. Então, A, que é a dimensão desejada, vezes o X, a questão informa que é um comprimento, que como símbolo dimensional tem o L. E isso tem que ser igual à dimensão da força, que nós encontramos anteriormente como sendo igual a MLT a menos 2. Ah, professor, MLT a menos 2. É. E aí, cancelando o L de um lado com o L do outro, você conclui que a dimensão do A vai ser igual a MT a menos 2. E agora, observando o segundo termo, você tem que B vezes T ao quadrado tem que ter como dimensão a dimensão de força. A dimensão de B é o que nós queremos encontrar. Então, B vezes o tempo como símbolo dimensional é o T, que está ao quadrado. Então, BT ao quadrado tem que ter como dimensão a dimensão de força, que vale MLT a menos 2. Ah, professor, beleza, né? Vamos isolar o B? Vamos. Então, B vai ficar igual a MLT a menos 2 dividido por T ao quadrado. Ou ainda, temos que a análise dimensional de B dá igual a MLT a menos 4. Só que a questão não terminou, porque ela quer que você encontre o quociente de B, da dimensão de B e da dimensão de A. Ah, professor, verdade. Então tem mais um passo na questão, né? Tem. Passo 3. Você tem aqui B, a dimensão de B, sobre a dimensão de A. Que fica igual a MLT a menos 4 dividido por MT a menos 2. Cancela a dimensão de M. Ficamos então com a razão B sobre A como sendo igual a LT a menos 2. Aí ele pergunta: a razão B sobre A tem a mesma dimensão de qual outra grandeza? Vamos aqui observar. Encontramos que essa razão dá LT a menos 2, que é a mesma dimensão de qual outra grandeza que nós encontramos aqui anteriormente. LT a menos 2 é a mesma dimensão da aceleração. Então, como item correto, nós marcamos o item B.